CRP-Cast. O CRP-Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP-Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 18º episódio do CRP-Cast. Neste episódio, contamos com a participação das psicólogas Samantha Medeiros, Maíra Medeiros Osório e Isabel Cristina Dall'Agno, e do psicólogo Gilberto Gerson. A conselheira Eliana Sardi Bortolom media a roda de conversa. Nas locuções, temos a participação do conselheiro Vinícius Pasqualin e da conselheira Cristina Schwartz. CRP destaca. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o conselheiro Vinícius Pasqualin, presidente da Comissão de Educação aqui do CRPRS, e trago nessa edição do CRP-Cast informações sobre uma recente conquista do Conselho na Defesa da Equidade Racial de Gênero e sobre a Conferência Nacional Popular de Educação. Em abril, o Conselho Regional de Psicologia foi eleito para ser o representante da recém-criada Vice-Presidência de Equidade Racial de Gênero na diretoria executiva do Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul, um espaço importante na defesa da garantia de direitos. O Fórum representa cerca de 1 milhão de profissionais no Estado, sendo composto por 26 conselhos, uma associação e 2 ordens. A missão da entidade é a de defender os interesses da sociedade e as prerrogativas dos profissionais, bem como lutar pela boa aplicação das leis, da justiça social e do desenvolvimento integrado do Estado e do país. O segundo recado é que acontece de 15 a 17 de julho, em Natal, no Rio Grande do Norte, a segunda Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP. O tema desta edição é Educação Pública e Popular se constrói com democracia e participação social, nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire. A conferência tem o objetivo de mobilizar os setores e segmentos da educação nacional dedicados à defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição Federal de 88 e do Plano Nacional de Educação. Além disso, busca construir um projeto de Estado que garanta a educação pública com a mais ampla abrangência, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de qualidade social para todos, de forma a consolidar uma plataforma comum de lutas pela educação no país. O Sistema Conselhos de Psicologia apoia esta iniciativa. Acompanhe mais informações pelos sites e redes sociais do Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de Psicologia. Lembrando que o espaço da CONAP é muito importante nesse momento de regulamentação da Lei 13.935, que dispõe da nossa presença na rede pública de educação básica. É isso aí, pessoal. Obrigado. Arte Psi. Olá, eu sou a Cristina Schwartz, presidenta da Comissão de Direitos Humanos do CRPRS, e eu quero compartilhar com vocês a dica de um livro de 2 filmes debatidos recentemente na comissão. Primeiro, o livro Vida de Adotivo, a adoção do ponto de vista dos filhos, que foi organizado pelo Alexandre Lucchesi, lançado em 2020 pela editora Fisales, e reúne 12 relatos de filhos e filhas por adoção na idade adulta. As pessoas entrevistadas no livro revisitam o passado e avaliam como que ter sido adotado ou adotada influencia o seu modo de ver o mundo no presente. O próprio Alexandre Lucchesi, que é jornalista, também é filho por adoção, e ele apresenta na obra alguns tópicos importantes do debate sobre a adoção a partir da sua experiência pessoal. Adotado
com algumas horas de vida, ele cresceu sem demonstrar nenhum interesse pelo seu passado, mas na idade adulta, ele foi em busca das suas origens, superando o receio de magoar os pais adotivos e de não ser aceito pela família biológica. Esse é um livro que se propõe a ajudar as pessoas que constroem vínculos familiares pela adoção a compreender como essa dinâmica é única e muito complexa. E a coleção de histórias da obra também contribui muito para a superação de preconceitos e idealizações sobre a adoção, sobretudo porque ela mostra a perspectiva vivencial dos filhos e filhas, que é muito pouco explorada na literatura. E agora eu trago a dica de 2 filmes importantes para uma reflexão sobre os desafios e inquietações vivenciadas pelas pessoas surdas. No Ritmo do Coração, o filme grande vencedor do Oscar de 2022, e a comédia dramática francesa de 2014 que inspirou seu roteiro, A Família Bélier. Os 2 filmes narram a mesma história, de uma menina, a única ouvinte de uma família surda, que sonha em ser cantora. E com a descoberta desse talento, surgem questionamentos. Como que ela vai abandonar os seus familiares que precisam dela para traduzir a língua de sinais no dia a dia? Será que ela deve continuar dando assistência à sua família ou deve ir atrás do seu sonho? A grande diferença entre as 2 produções é que no Ritmo do Coração valorizou a questão da representatividade e escalou 3 atores e atrizes surdas para os papéis. Já em A Família Bélier, são atores e atrizes não surdas que tiveram que aprender a língua de sinais para interpretar os personagens. No Ritmo do Coração está disponível no Amazon Prime e A Família Bélier pode ser vista no Globoplay ou no Telecine. Psi o quê? Reconhecendo que toda escrita é uma fonte de representação e de poder, é necessário compreender que as palavras utilizadas cotidianamente transportam ideias e auxiliam na construção de modos de ser e de pensar. Sabemos que a escrita é arbitrária e, em nossa gramática, convencionou-se utilizar o masculino das palavras para se referir tanto a homens como a mulheres, o que sempre trouxe como consequência a invisibilidade do feminino. Por esse motivo, em 2010, o 7º Congresso Nacional de Psicologia, instância máxima de decisões do Sistema Conselhos de Psicologia, decidiu pelo uso da escrita gendrada no sistema, valorizando os artigos femininos em toda a documentação ou texto escrito, como forma de contemplar os 2 gêneros gramaticais. Convidamos a psicóloga Samantha Medeiros, integrante da Comissão de Direitos Humanos do CRPRS, a explicar a importância da escrita gendrada para a psicologia. Olá a todas e todos que estão acompanhando o episódio, eu sou a Samantha e vou falar sobre a escrita gendrada. A escrita gendrada é o termo que utilizamos para pensar as relações de gênero na escrita. E refletir sobre isso é questionar a representação das mulheres na linguagem. O masculino, posto na escrita e equivalente a um coletivo de pessoas, na verdade é a representação de uma figura bem específica, um homem branco, cisgênero, heterossexual e sem deficiência. Não é apenas uma questão gramatical, diz respeito a uma determinada forma de comunicação e de transmissão de questões histórico-culturais que contribui para a hierarquização das relações de gênero, colocando as mulheres em um lugar de invisibilidade e de subalternidade. A gente pode tomar como exemplo a nossa profissão, que é majoritariamente formada por mulheres, e ainda assim diversas vezes utilizamos o psicólogo, ou no plural, os psicólogos, para nos referirmos à categoria, entendendo que o masculino é genérico, no singular e no plural, e que corresponde e, portanto, reforça a noção de um sujeito universal. Reivindicar esse espaço na escrita é reconhecer a construção colonial, eurocêntrica e patriarcal que constitui a linguagem, visibilizar a nossa presença em espaços que já ocupamos, como a nossa profissão, e avançar na promoção da equidade de gênero na forma como escrevemos e contamos diferentes momentos da história, como construímos documentos oficiais e normas institucionais. É um convite feminista para uma escrita em que nós, mulheres, nas pluralidades que nos constituem, sejamos protagonistas. Roda de conversa. Em junho, o Sistema Conselhos de Psicologia promove o 11º Congresso Nacional de Psicologia, o CNP, instância máxima que discute e delibera as políticas prioritárias para os próximos 3 anos, ou seja, para as próximas gestões dos conselhos regionais e do federal. O Congresso Nacional é realizado a cada 3 anos em Brasília e é fruto de amplo processo democrático, pois reúne psicólogas, psicólogos e estudantes de psicologia representantes de todas as regiões do país, dispostos a contribuir para a construção coletiva da história da profissão.
Neste ano, o tema do Congresso é o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. E é sobre isso a roda de conversa deste episódio do CRPcast. Convidamos a conselheira Eliana Sardi Bortolom, presidenta da comissão organizadora da etapa regional do Congresso e integrante da comissão organizadora nacional, a mediar a roda, com participação das psicólogas Maíra Medeiros Osório e Isabel Cristina Dalagno, e do psicólogo Gilberto Gerson, que ajudaram a mobilizar a categoria em diferentes regiões do estado nas etapas preparatórias ao CNP. Oi, gente. Primeiro dizer que é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, né? Acho que é sempre bom quando a gente pode se encontrar, estar junto e podendo estar dividindo um pouco com os colegas que nos escutam de como foi esse nosso desafio aí ao longo dessa pandemia. Acho que para começar a contar a nossa história, então, a psicologia, a gente se organiza, né, como sistema conselhos, nos nossos congressos, a cada 3 anos, onde a gente faz uma discussão que começa nos nossos municípios e nas nossas regiões e termina com a nossa etapa nacional, que é para onde a gente está se preparando para ir, então. Esse congresso, a gente delibera, né, durante todo esse processo, quais são as prioridades para a psicologia, a gente faz uma avaliação dos últimos 3 anos aí, tanto do Conselho Federal quanto dos regionais, e projeta as prioridades para os próximos 3. Então, é sempre importante quando a categoria responde ao chamado e participa. Nós que ficamos com a missão aí nesse ano desde o ano passado, na verdade, organizar nossa etapa regional aqui no Rio Grande do Sul, tivemos o agravamento de estar fazendo toda essa mobilização em plena pandemia. E aí a gente se colocou a pensar como que a gente faria, né, para chamar os nossos colegas para poder participar. Foi muito legal esse processo todo que a gente foi vivendo, porque a gente foi encontrando, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, uma rede que foi muito solidária e a gente foi se apoiando e se ajudando para encontrar mecanismos, né? Nós aqui, no nosso CRP07, conseguimos fazer todas as etapas preparatórias de forma remota e os colegas vieram participar conosco, né? Então, mesmo com as dificuldades que a gente enfrentou, a nossa avaliação é positiva porque a gente conseguiu cumprir toda a etapa do Congresso. E nós conseguimos também, para nossa alegria, fazer a nossa etapa regional, que a gente chama, né? A nossa etapa estadual, reunindo todos os delegados e delegadas eleitas aí ao longo desse processo no interior e na capital, em Porto Alegre, no final de março, para poder conversar um pouco e se programar e se planejar para ir para a nossa etapa nacional, agora em junho, em Brasília. A nossa ideia aqui hoje é poder conversar um pouco com vocês 3 que participaram de todo esse processo ao longo desses últimos meses sobre a temática que a gente foi discutindo, né? Então eu vou começar contigo, Gilberto, te perguntando como é que tu entende que a gente pode promover a organização democrática e participativa no sistema conselhos, considerando principalmente os desafios trazidos pela pandemia da Covid-19. A que aspectos que tu considera importante que as próximas gestões dos conselhos regional e federal devam estar atentas? Bom, primeiramente gostaria de saudar a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês, colaborando com mais um podcast aqui para o Conselho Regional de Psicologia. E gostaria de trazer para vocês alguns questionamentos também que atravessaram todo esse processo de pré-Corep, Corep, que provavelmente vamos também ter durante o Congresso Nacional. A organização democrática, a participação no sistema conselhos durante a pandemia do Covid-19, ela nos trouxe alguns questionamentos e também algumas reflexões, né? Os primeiros sinais que nós tivemos do isolamento, dos afastamentos, começamos com o trabalho remoto, com atendimentos online, clínica online,
online, alguns cursos, algumas universidades, umas instituições de ensino acabaram também migrando para esse sistema remoto. E isso trouxe um certo questionamento em como que vai ser daqui para frente, né? A gente poder promover, né, a participação de todos, mas sem perder também nosso objetivo ético, a nossa forma de fazer a nossa profissão, considerando todas essas questões que atravessam ciência e profissão, acho que foi um dos legados que vai nos reverberar por muito tempo ainda, as questões de como nós vamos nos organizar a partir de então. Tenho percebido alguns fatores durante o pré-Corep e o Corep, algumas questões que surgiram, algumas demandas em relação às unidades de formação. Alguns colegas ou estudantes se queixaram de que os estágios não estavam sendo bem desenvolvidos durante esse período, estagiários atendendo de forma online e algumas dificuldades que haviam em relação à supervisão desses atendimentos clínicos. Então, acho que para frente, pensarmos como que nós podemos convocar a categoria a refletir sobre questões éticas, questões práticas da nossa profissão, são os grandes desafios que nós temos pela frente, né? Uma das ideias que poderíamos pensar para as próximas gestões dos conselhos regionais e federal é a forma de comunicação com a categoria, como nós vamos nos organizar diante dessas redes de informação muito rápidas, com conteúdos muito superficiais, como que nós vamos voltar a nos comunicar então com a categoria para que a gente possa promover essas orientações, que a gente possa promover esses encontros, sejam eles remotos, híbridos ou presenciais, né? Esses são os desafios que nós vamos enfrentar durante esse período de CNP, né? De Congresso Nacional, que vai ser um divisor de águas entre aquilo tudo que conhecíamos em termos de como fazer a nossa profissão e como vai ser daqui para frente. Eu estimo que algumas dificuldades que temos enfrentado em relação à comunicação com a categoria precisam ser sanadas em sintonia entre os conselhos regionais e federal. A gente percebeu, pelo menos aqui no nosso estado, no nosso Corep, um certo esvaziamento, uma certa dificuldade, né, de convocar a categoria para esse espaço. E fica, então, esse questionamento e esse desafio de como que nós podemos, então, convocar a participação de todos, né? Afinal de contas, o Conselho não é uma entidade privada, ele não é a quem pertence, mas ele é um espaço para toda a categoria. E a gente vem trabalhando isso com um processo de descentralização aqui no Rio Grande do Sul, através dos polos que foram criados com essa ideia de levarmos o Conselho a lugares mais distantes, né, da sede, mas ainda temos bastante dificuldades em como que nós vamos promover esse diálogo com a categoria. Então, acho que esse seria o grande desafio para a próxima gestão, de como que nós podemos, de novo, alçar um voo com todos a bordo, né, pensarmos onde toda a categoria ela é importante estar aqui com as suas demandas, prós, contra, ou que sejam questionamentos que às vezes parecem sem sentido para alguns, mas que isso vai de uma forma ou de outra reverberar no pensamento geral e a gente vai encontrar formas e soluções para resolver essas questões. Acho que daqui para frente a participação através de uma forma remota, híbrida, né, ou presencial, ela se torna necessária, ela se torna urgente hoje em dia. Acho que mais do que um questionamento, é uma convocação geral mesmo para a categoria, para ocuparmos esse espaço, né? Que ele é o espaço onde nós produzimos a nossa profissão, é um espaço onde nós trocamos as nossas dificuldades, os nossos acertos, as nossas dúvidas, e podemos então, junto com o sistema Conselhos, trazer um pouco mais de luz para esse lugar que às vezes se torna tão difícil, que é a clínica, que é o trabalho feito nas políticas públicas, é a forma como a gente estabelece as nossas relações com os pacientes, com os colegas, com o sistema, conselhos, com todas essas relações que nos cercam.
acredito que é isso, Eliana e colegas, que a gente pode pensar daqui para frente, né? Novas formas de comunicação, mas como também vamos nos comunicar através desses novos formatos. E é isso, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês e espero que possamos continuar essa caminhada. Um grande abraço a todos. Obrigada, Gilberto. Acho que tu nos deixa 2 recados, né? Acho que esse da comunicação, sim, é um grande desafio e de como que a gente incorpora, na verdade, né, todo esse aprendizado e todo isso que a gente foi vivendo ao longo da pandemia. Muita coisa vai poder ser incorporada para sempre, né, nas nossas vidas. Mas também, por outro lado, tu nos deixa aí um questionamento e uma reflexão de como que a gente se faz representar, né? O quanto é também um compromisso individual, assim, de cada um e cada uma, né, está ali ocupando esse espaço e está ali vindo, né, ajudando a construir esse sistema todo, como a gente diz, esse conselho que somos todos nós, né, todas nós. Maíra, ao longo de todo o processo do Congresso e quando a gente foi construindo, assim, um pouco, né, o nosso texto que orientava um pouco o debate, a gente sempre tinha essas palavras da democracia e dos direitos humanos como balizadores, né? Na verdade, eles são balizadores que estão conosco aí desde que a gente se entende como uma profissão, né? A psicologia sempre esteve em defesa da democracia e dos direitos humanos. Mas nesse momento em que a gente vive, a gente está entendendo, assim, né, que é importante que a gente se posicione mais uma vez fortemente em relação a isso, entendendo que a atuação da psicologia, especialmente nas políticas públicas, pode contribuir na defesa do Estado democrático e dos direitos humanos. Como é que tu entende isso que a gente está vivendo? O que tu teria para colaborar conosco nesse sentido? Oi, Eliana, é um prazer estar aqui com todos os colegas presentes na roda de conversa. Então, a gente sabe que a pandemia evidenciou, né, a violação de vários direitos, assim, né, especialmente algumas populações mais vulneráveis sofreram mais com a pandemia, né? Então, o papel da psicologia é cada vez mais importante, né, em diversas áreas, por meio das políticas públicas, né? Então, num país onde a gente sabe que é atravessado por diversas desigualdades sociais, né? E agora cada vez mais evidenciado pela pandemia, é um desafio, né? Construir uma proteção, uma rede de proteção para essa população, né? Então, acho que o desafio é cada vez mais romper com padrões normativos, né? Excludentes, né? Patologizantes e sempre focar na potencialização do sujeito, né? Na promoção da autonomia. É um grande desafio. Então, olhar o sujeito, né, no contexto social e político que ele está inserido, né, e sempre pensar nas políticas públicas com humanização, né. Pensar que cada sujeito tem sua subjetividade, né, e considerando sempre os aspectos culturais de cada população, né. Então, falando um pouco sobre a minha atuação mesmo em um CRAS, aqui na região da Campanha, foi um desafio, assim, manter esse vínculo com a população, né, remotamente, e considerando todos os protocolos, né, de segurança, adaptando o trabalho, porque diversas necessidades foram evidenciadas nesse período, né, tanto necessidades básicas como afetivas. A gente sabe que teve um acréscimo de casos de violência, né, doméstica, a questão do desemprego. Então são diversos desafios que a gente segue lutando, porque as consequências, né, da pandemia vão ser percebidas ainda a longo prazo, e sempre lutando, né, pelas políticas públicas, pelo fortalecimento, para que não se perca nessa proteção às populações vulneráveis, né? Sim, acho que esse nosso exercício profissional aí nas políticas públicas vai mudar a psicologia, né? A pandemia muda muito, nós tivemos que dar uma volta, né? Um giro muito grande, assim, repensar muito das nossas práticas e dos nossos ditos que a gente tinha aí como certezas, né? A gente colocou muita coisa em dúvida, então acho que é bem importante isso que tu vai nos trazendo desse
esse evidenciamento assim das desigualdades que a pandemia escancarou. Então, mesmo quem queria continuar negando, quem queria fazer de conta que isso não existia, a pandemia não deixou mais essa opção, né? A gente precisou se pôr a pensar tudo isso e concordo contigo que a psicologia foi fundamental e estou entendendo que cada vez mais fundamental é, né? Agora eu vou chamar a Isabel, né? A gente está dando aí uma volta por todo o Rio Grande do Sul, que me deixa muito feliz, assim, de estar aqui com vocês mais uma vez. A gente foi conversando, Isabel, aí sobre os desafios éticos, né? Do fazer ético e científico da psicologia no trabalho nesse tema tão nosso aí, que é o da saúde mental. Quais são, assim, os principais desafios, considerando o impacto da pandemia para esse nosso fazer ético e científico da psicologia? Bem-vinda, Isabel. Obrigada. Então, saudando aos ouvintes, né, dessa nossa roda de conversa, o que nós podemos perceber, principalmente aqui no interior do estado, que apesar de nós termos todo um aparato aí dos CRPs, do nosso protocolo de biossegurança, também do cadastramento online, né, que os atendimentos tiveram que ser dessa forma, aqui no interior é muito difícil a aderência dos atendimentos online, até pela questão, assim, do sigilo, né, da nossa profissão, que a gente toma muito cuidado com o sigilo, pelo fato dos relatos que são muito subjetivos de cada um, então nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, onde apareceu e até foram se desenvolvendo algumas terapias alternativas, né, onde não tem essa valorização científica, né, então nós precisamos valorizar muito a psicologia nesses termos. Porém, no decorrer da pandemia também nós conseguimos superar e com sucesso toda a eficácia do nosso trabalho, sabendo também que quando se trata de saúde mental, nós precisamos o suporte, o apoio da família, da sociedade. Então, nos tempos de pandemia, isso foi bastante difícil, porque também os resultados se desenvolveram muitos aspectos. Foi causado muitos danos psicológicos, como a ansiedade, ideação suicida, as tentativas suicidas também, a depressão, os transtornos do humor, uso e abuso de substâncias químicas e tóxicas, e isso tudo em decorrência também da solidão, do desemprego, teve muitos fatores relevantes, né, no contexto psicológico em geral. E ainda não terminou a pandemia, né, então nós precisamos tomar bastante cuidado nesse sentido, assim, de esse fazer ético e científico. Isso aí, obrigada, Isabel. Acho que tu também nos traz, assim, questões importantes, né, de quanto a gente, tentando resolver, né, a pandemia nos coloca aí situações em que a gente não estava preparado, né, como humanidade, assim, para enfrentar, e na tentativa de resolver, muitas vezes a gente, como pessoa, assim, vai tentando encontrar saídas que nem sempre são científicas e daí, por sua vez, nem sempre eficientes e eficazes, né. Então, o quanto a psicologia, acho que esse é um debate que ainda está posto, né? O quanto a psicologia ainda precisa ser defendida, né? A gente tem falado muito, usado muito essa expressão em defesa da psicologia, quanto a isso ainda está em circulação, quanto isso ainda é muito necessário. Dizer que foi um desafio poder fazer toda essa discussão com todos os nossos limites aí por nosso interior do estado, mesmo na problemática da inclusão, né, de trazer os colegas. Nem todo mundo está preparado para essa vida remota, nem todo mundo sabe usar das nossas tecnologias, então isso foi realmente desafiador para a gente como sistema conselhos, né? Para nós foi importante poder contar, nós, CRP, foi importante poder contar com essas três figuras que estão aqui conosco nessa roda hoje, né, com outros colegas também que se envolveram nesse processo, na coordenação dos polos, e esses polos como estruturas, então, aí, pelo interior do estado, podendo estar ajudando a pensar e estar se organizando. Com dificuldades e com limites, como vocês foram apontando aí, né, ao longo das falas de vocês, mas acho que sempre nessa perspectiva de se fazer representar, de poder trazer,
né, o nosso cotidiano, as nossas vivências aí para que o sistema também responda, né? Então acho que a gente encerra assim essa nossa roda de conversa deixando esse registro desse momento em que a gente vai fazendo essa via de mão dupla, de abrir o conselho para ouvir, para acolher os colegas, mas também de trazer os colegas, de convocar, né, como nos disse o Gilberto, os colegas para virem ajudar a construir o conselho. A psicologia que a gente acredita, a psicologia que a gente quer ver aí precisa ser construída por cada um de nós, por cada uma de nós, todos os dias. E o sistema conselhos, o nosso conselho regional e o federal precisam ser instrumento dessa construção, né? E aí participar de todo esse processo congressual, democrático aí da nossa organização do sistema dá trabalho, mas é a nossa forma, né, de ter a nossa voz, da nossa voz ser ouvida e da gente colocar aí as nossas ideias em circulação e em debate. Então eu queria agradecer vocês, né, agradecer pela parceria aí ao longo desses últimos meses na mobilização, na organização, dizer que nós estamos indo para Brasília agora levar um pouco dessa nossa discussão, né? Nós fizemos parte da delegação aqui do Rio Grande do Sul. Vamos com esse compromisso de levar um pouco dessa ideia toda lá para discutir isso com o Brasil inteiro, para poder pautar, né, as nossas prioridades e trazer aí de lá também alguns compromissos em que a gente vai dividir com o Brasil todo. Então, aos que nos escutam, venham conosco, acompanhem o conselho e nos ajudem a construir. Valeu, gente. Um abraço. Esperamos que tenham gostado do 18º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.